Faz um tempinho que saiu a série Dahmer na Netflix, na qual o meu primo, o Evan Peters, interpreta o infame Jeffrey Dahmer, o qual eu nem preciso informar vocês sobre os atos que o deram tanta notoriedade. Outra coisa meio maluca é que os ótimos números desse acerto da Netflix parecem ter sido apenas o começo do que vai ser o universo cinematográfico de serial killers na Netflix, porque aparentemente a segunda temporada vai ser sobre os irmãos Menendez. Mais curioso ainda é o fato de que eu ouvi tudo sobre esse caso no canal gringo sobre tênis, porque os dois eram aspirantes a profissionais e os pais eram abusivos e narcisistas em relação às carreiras dos filhos. De qualquer forma, eu vi todos os episódios desse show sobre o Jeffrey Dahmer e assim, acho que é meio óbvio pra qualquer pessoa que der um mínimo de atenção de forma crítica que não foi uma abordagem muito apropriada ou respeitosa. De abrir muito espaço pra glamorização, não só porque todo mundo acha o Evan Peters carismático e gatinho, mas porque é algo de se esperar no ambiente que é a internet. Se sempre existiram muitas pessoas que enchiam esses caras de cartas e presentes na cadeia, numa época que era necessário o mínimo de esforço de pegar papel, caneta e ir até os correios, agora qualquer emo que cometer uma atrocidade violenta já tem vídeo no TikTok em questão de minutos. E por que eu tô falando sobre tudo isso? Mais especificamente sobre o gênero de entretenimento e também de conteúdo pra internet que é o True Crime. Porque eu sempre achei um pouquinho desconfortável ver tantos canais que têm thumbnails e títulos te convidando pra conhecer a história de alguém que morreu de uma maneira horrível e passou os seus últimos segundos na Terra sentindo o maior pavor possível e que também deixou entes queridos completamente traumatizados, pra quando você clicar e entrar no vídeo ser uma pessoa falando de maneira animada pra câmera, te pedindo pra curtir o vídeo e se inscrever e ativar o sininho. E é fato que o interesse do público é gigante. Quem que nunca viu pelo menos um desses vídeos em inglês, que sempre aparecem na página inicial do YouTube e que tem dezenas de milhões de visualizações, sabe? Ou no Brasil mesmo, tem uma quantidade enorme de canais, e a seleção de livros que a Darkside já publicou sobre o assunto é uma loucura. Todas edições extremamente bem feitas, inclusive. Por isso que nesse vídeo aqui eu gostaria de falar sobre uma série que tava há meses na minha lista, e que depois de tirar o atraso eu vim diretamente pra cá escrever esse roteiro. American Crime Story é uma série do canal FX, dos mesmos produtores de American Horror Story, vide a presença carimbada da Sarah Paulson fazendo mais de uma personagem em temporadas diferentes. Isso porque, assim como na sua série prima, cada temporada é sobre um crime diferente. A primeira é sobre o caso O.J. Simpson, a segunda sobre o assassinato do Versace, e a terceira é sobre o caso Monica Lewinsky e Bill Clinton. E como eu não vejo uma forma melhor de dizer isso, vamos por partes. E, nossa, por onde eu começo? Se você clicou aqui e nunca ouviu falar de O.J. Simpson, ele era um jogador de futebol americano extremamente bem sucedido. Eu poderia até considerá-lo o melhor jogador da NFL nos anos 70, e mesmo depois de parar de jogar, ele se tornou uma estrela ainda mais querida pelos americanos, participando de uns filmes tipo Corra que a polícia vem aí. Até que numa noite, num bairro rico de Los Angeles, a polícia achou os corpos da Nicole, ex do O.J., e seu amigo Ron Goldman na casa dela, assassinados de maneira completamente brutal. Ao irem avisá-lo que não morava muito longe, os policiais perceberam que o O.J. tinha acabado de pegar um avião. Os detetives acharam uma luva e manchas de sangue perto da casa de visitas na mansão dele, o que fez ele virar o principal suspeito. O.J.'s a suspect. A partir daqui é onde acompanhamos a primeira temporada da série, que é de fato uma adaptação absurdamente fiel. Não que isso seja uma qualidade definitiva para esse ou qualquer outro tipo de produção cinematográfica, mas eu acho que dá para elogiar isso, principalmente se tratando de um show baseado num crime real. Uma amiga minha descreveu esse diretor como alguém que faz novelão de maneira eficiente e prática, e eu diria que essa é uma excelente definição para ele. Não tem nada de gritante na direção, na edição, nem nada do tipo, mas é um produto audiovisual perfeitamente aceitável. O que mais me chamou a atenção desde o começo foi já conhecer esse caso e as suas particularidades muito interessantes, se é que essa é uma palavra apropriada para isso. O lance é que esse é um crime e um julgamento muito únicos, lotados de pequenas viradas e momentos surpreendentes e cinematográficos até. Ao contrário das coisas mencionadas antes, tipo Dahmer e outros filmes e séries sobre o tema, existe aqui uma sensibilidade e cuidado ao retratar muita gente ignorada anteriormente, tipo a promotora do caso O.J. e os pais do Ron Goldman. E na terceira temporada isso é mais forte ainda com as personagens femininas, mas dessa vez eu não vou me adiantar e a gente já chega lá. Além da luva achada atrás da casa de visitas do O.J., que era o par da que foi usada no crime, a perícia também achou muitas provas como pegados de sangue na cena que batiam com as botas que o ex-jogador tinha. Não só isso, existiam provas com DNA, que pra ser justo ainda não era algo conhecido pelo cidadão médio. Era 1994, afinal. Mais que isso, o O.J. tinha um histórico muito abusivo e agressivo, com registros de muitas ligações da Nicole à polícia. 8 911 calls. The police were called out there 8 times. This went on for years.
all that battering before he was even arrested. It's the LAPD and a famous guy. O que fez esse caso explodir nacional e mundialmente foi, além do principal suspeito ser muito famoso e do crime ter acontecido num bairro rico de Los Angeles, a perseguição de carro pelas autovias da Califórnia. Depois de um tempão com O.J. ameaçando se matar no banco de trás do carro branco, houve um acordo com a polícia que ele se entregaria e ninguém mais ia se machucar. Essa transmissão ao vivo, inclusive, interrompeu as finais da NBA. E se você tá curioso, em 94 os Houston Rockets ganharam dos New York Knicks de 4-3 na final. O julgamento demorou muito tempo, com muitas circunstâncias extraordinárias e foi completamente televisionado. E mesmo com todas essas provas, com o país inteiro assistindo e dividido ao meio, não tendo nenhum álibi, sendo basicamente o único suspeito, o veredito final do júri foi de que o O.J. era inocente. E como isso aconteceu? Mesmo sem cravar com todas as letras que ele cometeu esses assassinatos, a primeira temporada de American Crime Story desenvolve muito bem todas as gotas de chuva que se tornaram na tempestade que culminou nesse resultado. Para começar, o contexto histórico-geográfico é importantíssimo. A cidade de Los Angeles estava especialmente inflamada por causa dos constantes casos de brutalidade policial contra pessoas negras. Pouco tempo antes, os policiais envolvidos no caso de agressão ao jovem Rodney King haviam sido absolvidos e o sentimento da comunidade negra era bem parecido com o que é hoje, na verdade. O advogado do O.J., interpretado pelo John Travolta, que inicialmente queria fazer um acordo para conseguir a menor pena possível antes de perceber que ele não iria aceitar e se declarar culpado, resolveu utilizar essa estratégia no julgamento, junto de muitas manobras para causar o máximo de atraso e inconveniência para a promotoria. Promotoria essa que tinha na liderança Marcia Clark, que nesse caso não poderia ser outra atriz não fosse Sarah Paulson. Ela foi muito perseguida e difamada pela mídia e pelo time de defesa, que nessa altura contava com a adição de vários advogados cuidando de várias estratégias diferentes e também com a nova liderança do Johnny Cochran, membro muito ativo e respeitado da comunidade negra americana, comunidade essa que o próprio O.J. nunca fez questão de apoiar ou sequer mencionar. Well, I'm not black. I'm O.J. Isso é relevante porque o resultado desse julgamento seria invariavelmente decidido por um júri. Júri esse que é escolhido de acordo com a promotoria e a defesa. Um processo que nesse caso durou muito tempo mesmo. E não só isso, se tratando de uma situação tão única, para que eles não absorvessem informações alheias da mídia que influenciariam as suas decisões, as 12 pessoas foram sequestradas pela corte. O termo é esse mesmo, porque todos eles ficaram confinados no hotel durante os meses no qual esse julgamento se arrastou. Uma boa parte desse júri era composto de pessoas negras que, pelo país inteiro, estavam majoritariamente do lado do acusado, acreditando que se tratava de uma armação da polícia. E, assim, quem poderia culpar essas pessoas? Em retrospecto, é muito fácil, mas é impossível desmerecer a causa e o contexto de tanta indignação. Além disso, dois momentos chaves são muito bem representados na série. Primeiro, as fitas que acharam de entrevistas antigas do detetive Mark Furhan, o cara que havia achado a luva na casa do O.J. Nelas, ele usava a palavra com N dezenas de vezes e falava abertamente sobre como sentia orgulho de ser racista e de incriminar negros. No seu testemunho, ele invocou a Quinta Emenda, que na Constituição americana permite uma pessoa de se abster de responder perguntas no tribunal para não se incriminar. Os advogados da defesa, que eram chamados de Dream Team e custavam dezenas de milhares de dólares por dia, tiveram a sagacidade de fazer a seguinte pergunta: você implantou provas para incriminar o acusado? I assert my Fifth Amendment privilege. Um desastre maior ainda foi o das luvas. As mesmas que foram achadas tanto na cena do crime quanto na casa do ex-jogador. O promotor assistente insistiu que para fisgar o júri de vez, precisariam fazer o O.J. prová-las na frente de todo mundo, o que gerou uma cena que entrou pra história. Por causa de exames da perícia e de terem congelado as luvas algumas vezes, o advogado Shapiro percebeu que as luvas estariam pequenas demais para caber na mão do O.J. E existe até a lenda de que a defesa teria feito um inception na promotoria para que eles pedissem isso. E quando ele foi experimentar... Deputy Jax, would you just take a step back, please? Thank you. Seja porque todos os procedimentos haviam feito a luva diminuir, ou que ele estava usando luvas de látex por baixo, ou até porque estaria forçando os dedos para ela não encaixar, tudo que poderia dar errado, deu errado. O que gerou o icônico bordão do Johnny Cochran. If it doesn't fit, you must acquit. It makes no sense. It doesn't fit. If it doesn't fit, you must acquit. Damn it. What? He's using the Chewbacca defense. Chewbacca is a Wookiee from the planet Kashyyyk. But Chewbacca lives on the planet Endor. Now think about that. That does not make sense. Ladies and gentlemen of this supposed jury, it does not make sense. If Chewbacca lives on Endor, you must acquit.
E assim, mesmo com todas as provas de DNA, que era um conceito recente demais para ser definitivo como é hoje, com um histórico de agressões e ameaças, sem nenhum álibi e com metade do país do seu lado, o O.J. foi inocentado. O que veio depois para ele é muito bem representado na série em pouquíssimos minutos, principalmente através do personagem do Robert Kardashian, que era o melhor amigo do protagonista e pai dessas pessoas que você tá imaginando mesmo. Ele foi uma rocha pro amigo durante o julgamento, mas eles pararam de se falar logo depois. Na trama, ele é um cara bondoso e preocupado com os amigos dele e, ao longo do tempo, começa a se questionar sobre as evidências e motivações. E depois disso, se alguém ainda acreditava na inocência do O.J. Simpson, ficou difícil depois de momentos de muito mau gosto, como em entrevistas subsequentes nas quais ele não conseguia se manter sério. Ao falar do assassinato da ex e do colega dela, ou de quando, depois de uma dessas entrevistas, ele achou que seria extremamente engraçado fazer essa piadinha aqui com a repórter. I think it was his idea of a joke, and this is it. É digno de nota que o último episódio, inclusive, termina logo depois do Robert ir embora de maneira literal e metafórica da festa do O.J. E a última tomada é dele observando a própria estátua, admirando esse prestígio que uma vez foi gigante, mas que no fundo ele sabia que estava manchado para sempre. Yeah. O.J. killed everybody in that driveway. E, gente, eu tenho que ser sincero. A segunda temporada de American Crime Story, que eu não sei se já disse, mas tem no Star Plus pra quem estivesse perguntando, é sobre o assassinato do Versace. Temporada essa que eu ainda não assisti. Isso porque eu vi a primeira e depois pulei pra terceira porque me interessava muito mais. Já que esse vídeo aqui não é patrocinado e a minha placa de vídeo tá demonstrando sinais de que tá nos últimos dias de vida dela, como vocês podem ver nesse videozinho que eu gravei ontem, eu preciso fazer um pouquinho de propaganda das minhas coisas aqui rapidinho antes de voltar a falar sobre a série. O primeiro, o básico, né? Deixa um like nesse vídeo aqui, se inscreve, ativa o sininho e tal. Tá vindo uns vídeos muito legais por aí, eu prometo. E também conheçam o meu podcast, Notas Sobre Nada, que acabou de lançar um episódio de quase 3 horas sobre todos os Indiana Jones. É só pesquisar Notas Sobre Nada no Spotify ou clicar no link da descrição. E eu também queria avisar vocês que meu livro impessoal, um romance em primeira pessoa sobre um personagem completamente impulsivo e autossabotador, e que tem ótimas avaliações na Amazon, tá à venda numa edição física muito linda. Muitos de vocês já compraram e eu agradeço muito. Quem já recebeu elogiou muito a impressão e os brindezinhos. Para comprar em pessoal ou a minha HQ aérea, você fala diretamente comigo via Twitter, Instagram ou e-mail. É só mandar uma mensagem direta para qualquer um desses lugares que estão na tela ou na descrição. Aí eu te respondo e a gente resolve tudo por lá. O livro custa R$60, vem com adesivo, marca-página e tem o frete grátis para o Brasil inteiro. O pagamento é por Pix e o transporte é via Correios. E todos os livros vão autografados e com dedicatória, é claro. E tem até um servidor no Discord que tem conteúdo antecipado, dicas de leituras, filmes e rolam até algumas lives por lá. E se você simplesmente não se interessou pelo livro, mas ainda assim gostaria de ajudar o canal, você vai contribuir demais se usar os meus links da Amazon antes de fazer suas compras por lá. É só clicar no link desses que estão na tela ou na descrição e comprar o que você já ia comprar, tá me ajudando demais a continuar produzindo cada vez com mais frequência. E é isso, muito obrigado a todo mundo que ainda tá assistindo esse intervalo e vamos voltar pro vídeo. Dessa vez não vai rolar um mega resumo desse caso em específico, não porque a primeira parte ficou extensa demais, mas porque eu realmente acho que vai valer a pena vocês assistirem por si mesmos. O que me chamou a atenção de verdade foi que eu já conhecia muito por cima os pormenores dessa história que leva o nome de impeachment. No fim do mandato do Bill Clinton, um escândalo sexual quase o fez renunciar. Foram vazadas fitas de gravações de chamadas entre Linda Tripp, uma funcionária da Casa Branca que agora trabalhava no Pentágono, com uma colega de trabalho dela, a Monica Lewinsky, que foi uma estagiária transferida da Casa Branca depois de um envolvimento sexual e romântico com o presidente. Eu já imaginava que claro que iriam ter uma atenção e cuidado com a figura da Mônica, que foi escrotizada sem dó nem piedade pela América inteira na época. A mídia e a equipe dos Clinton fizeram o que normalmente fazem, culparam a mulher, reviraram o passado dela e ignoraram o abuso de poder do homem mais importante do mundo. O que me surpreendeu mesmo foi a escrita e a performance ao redor da Linda Tripp, a pivô do escândalo que eu nunca tinha ouvido falar. Inclusive, se você ainda não reconheceu, é também interpretada pela Sarah Paulson de maneira irreconhecível e assustadoramente fiel ao original. Tendo sido ridicularizada em rede nacional principalmente por conta da sua aparência e tida como X9, existe uma profundidade e sensibilidade do roteiro que eu acho que nem os familiares dela esperariam, já que a mesma morreu pouco tempo antes da temporada estrear. American Crime Story como um todo tem essa qualidade e cuidado.
Claro que quando eu dei o título de A Única Série Criminal que Importa, eu estava usando uma hipérbole, um exagero. E que eu não incluí muita coisa excelente que eu não assisti porque esse não é um tópico que eu pesquisei a fundo. Mas diante de tanta coisa nos streams que vão pra um lado irritante e meio tonto até, essa tem algo de especial que me fez vir até aqui compartilhar com vocês. E nessa nota eu concluo dizendo que eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que não esqueçam dos recadinhos que eu dei sobre o meu livro, o podcast e os links da Amazon. Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição só pra garantir. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tchau.